O Brasil já pagou mais de 1 milhão ao escritório americano em processo movido nos Estados Unidos pela Trump Media e pela plataforma Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a apuração de Christian Costa, da revista Oeste, o serviço custou até agora $205 mil. Desse total, cerca de $200 mil já foram pagos. Ainda há pagamentos pendentes. Vale lembrar que o escritório foi contratado pela Advocacia Geral da União em 2019 para representar o Estado brasileiro até 2027 em um contrato de quase $3 milhões. A AGU entrou no processo por entender que a ação não envolve apenas o ministro, mas a República, já que as decisões questionadas teriam sido proferidas no exercício do cargo no STF. Doutora Kátia, começo aqui pela senhora ouvir isso, mas é evidente que foram proferidas no exercício do cargo, porque não tem como um jornalista exercer essa função específica, não tem como eu proferir, por exemplo, uma decisão jurídica, não tem como uma professora proferir uma decisão política. Então, assim, é uma justificativa que não faz o menor sentido, e aí isso significa que o negócio ficou completamente institucional, e enquanto isso todos nós estamos aqui pagando, porque dinheiro da União nada mais é do que o dinheiro do pagador de impostos, estamos pagando, estamos custeando os abusadores de autoridade do nosso STF. É isso, Geise. Sim, as decisões censoras foram proferidas no exercício do cargo, mas para muito além dos limites das atribuições constitucionais e legais desse senhor. Foram decisões chamadas ultra vires, decisões que excedem os poderes. Por isso, Alexandre de Moraes foi processado como pessoa física e deveria ter tido a coragem, a hombridade mínima de comparecer perante o juízo da Flórida, ainda que fosse para suscitar a sua suposta ilegitimidade, para constar como réu. Até mesmo para suscitar essa ilegitimidade, ele teria que ter aparecido. Mas não, zombou por completo da justiça americana e lá foi a AGU, o Estado brasileiro, representar os interesses, não foi representar a pessoa de Moraes, foi representar os interesses do Estado brasileiro, protocolou uma petição de 8 pagininhas, sem consulta à doutrina, jurisprudência, sem qualquer trabalho mais relevante, e olha só, já foi pelo ralo 1 milhão com uma petição de 8 páginas. Você que está aí nos escutando, você acha razoável pagar um advogado por uma petição de 8 páginas apenas por isso? Pois foi exatamente o que aconteceu, porque o governo brasileiro ele já tinha esse contrato com o escritório norte-americano desde 2019, só que até o momento, como o escritório americano não tinha sido acionado, não houve causas do governo brasileiro defendidas no exterior por esse escritório, não havia sido gasto dinheiro. Mas aí entrou Lula 3, né, e vieram os abusos togados em série, e aqui estamos nós pagando, trabalhando muito, trabalhando feito uns mouros para pagar muito imposto, para bancar o Estado brasileiro que paga o mico de ir aos Estados Unidos defender decisões censoras. Olha que absurdo, ou seja, a gente paga para um Estado que vai defender uma pretensa prerrogativa de amordaçar a nós e amordaçar cidadãos e residentes nos Estados Unidos. Olha que absurdo! E nós não temos nem a quem nos queixar, porque nós não temos Senado, nós temos figuras como Davi Alcolumbre e pares, que são nulidade, só contribuem para gastar mais o nosso dinheiro. Nós não temos TCU atuante. O TCU deveria ter apontado o dedo e ter dito, opa, que escândalo, 1 milhão pelo ralo por uma petição de 8 páginas, mas não, o TCU está caladinho e assim permanecerá, e assim continuamos nós trabalhando, pagando impostos, sendo manés dessa republiqueta de banana. Berenice Leite está, então, bastidores aqui para nossa audiência, apuração do Christian Costa, defesa de Moraes custando mais de R$1 milhão aos cofres públicos, ao cofre da União. Berê, a esposa do Moraes tem aquele contrato de 129 milhões. Eu acho que o ministro poderia ter conversado com a esposa, pedido empréstimo aí para esse escritório, sobrariam ainda 128 milhões, conta justa, hein?
Pois é, um escritório que também, né, vem nos últimos anos batendo aí recordes em contratos, um sucesso total, exemplo mundial de prosperidade, né, no meio jurídico. Geise, é um absurdo isso que está acontecendo, acho que a doutora Kátia falou praticamente tudo, só queria trazer um pano de fundo de tudo isso, um contexto de que o ministro Alexandre de Moraes, dentro desse processo da Rumble e Trump Media, ele é acusado de ter ali dado ordens ilegais para que perfis de direita, né, acho que até do jornalista Alan dos Santos, à época, foi pedido para que esse perfil fosse retirado do ar e caso ele tentasse abrir um novo perfil, que isso não fosse permitido. Nós vimos isso acontecer em outras redes sociais que ainda são permitidas aqui no nosso país, né? Então, como a Rumble não atendeu a esse pedido, eles acabaram preferindo retirar o seu time de campo e hoje não estão mais aqui no nosso país. Assim como a Trump Media também nessa mesma linha. E desde que eles processaram, né, pelo Tribunal de Justiça da Flórida, foi quase um ano, salvo me engano, mais de um ano, para tentar notificar o ministro Alexandre de Moraes aqui, porque o Superior Tribunal de Justiça, que tem ali na presidência o Benjamin Herman, ele estava blindando essa notificação. Né? Eles não estavam fazendo pelo meio correto que deveria ser, né? A tal carta rogatória, enfim. E aí, diante desse prazo que foi dado para o ministro Alexandre de Moraes, esse prazo só poderia ocorrer depois dessa oficialização, né? Dele ter sido notificado oficialmente. Como o tempo passou demais, né? O advogado das redes sociais lá dos Estados Unidos recorreu. E aí decidiram notificar o Alexandre de Moraes justamente pelo e-mail que ele dava essas ordens às redes sociais. Então ele acabou experimentando um pouco daquilo que ele faz bastante, né? Notificar pessoas, dar ordens judiciais de forma informal ali por redes sociais, né? A gente teve o caso do Figueiredo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que hoje já nem tem mais o seu mandato como parlamentar aqui na Câmara. E aí ele foi notificado por e-mail, a gente trouxe essa notícia aqui também. O prazo correu, ele não cumpriu o prazo para responder. Inclusive as plataformas pediram para que o Moraes, à época, fosse julgado à revelia, mas ele ainda teve a chance, né? Mesmo apresentando aí essa resposta, essas 8 páginas que saíram caríssimas para os bolsos, né, do contribuinte brasileiro. Ele agora ainda teve a chance de se defender. Então vamos acompanhar como será esse julgamento fora do nosso país, porque a gente sabe que lá pelo menos a Constituição e as liberdades lá são garantidas, né, Geise?